Olá, eu sou o Dr. Jason Fung. Hoje vou falar sobre os diferentes tipos de carboidratos e como eles podem afetar a perda de peso, que é carboidratos rápidos versus carboidratos lentos, e como você deve fazer suas escolhas alimentares. Isso está chegando. Quando falamos sobre dieta para perda de peso, muitas vezes nos concentramos em variáveis únicas, por exemplo, calorias. Então, se você tem 100 calorias, por exemplo, as pessoas podem dizer que, calorias são calorias. Então, 100 calorias de biscoitos engordam tanto quanto 100 calorias de brócolis. E isso não é verdade. E a insulina é realmente o hormônio-chave aqui, que diz ao nosso corpo para ganhar ou perder peso. Os hormônios são realmente os mensageiros químicos que nos dizem o que fazer para que os alimentos afetem os hormônios que afetam o nosso corpo, a gordura, se estamos falando de peso. E se você tem alimentos diferentes, mas tem as mesmas calorias, eles terão efeitos hormonais muito diferentes e, portanto, terão efeitos diferentes no nosso peso corporal. Então, os biscoitos, por exemplo, engordam muito mais do que comer ovos, por exemplo. Então, o próximo passo é que algumas pessoas realmente se concentrem em carboidratos em vez de proteínas e gorduras, os chamados macronutrientes, porque os carboidratos tendem a estimular a insulina muito mais do que, digamos, uma gordura dietética. Então, as pessoas comeriam uma dieta baixa de carboidratos e isso é muito eficaz para muitas pessoas. Mas os diferentes tipos de carboidratos também podem ter efeitos hormonais diferentes. Então, 100 gramas de carboidratos, dependendo do tipo, podem ter efeitos diferentes. E, na verdade, estamos falando de carboidratos rápidos versus carboidratos lentos. Aqui, porque diferentes tipos de carboidratos, e nós os classificamos por algo chamado índice glicêmico. O índice glicêmico, ou IG, é uma medida de quanto efeito de glicose esses carboidratos têm. Quando digerimos e absorvemos glicose muito rápido, então vamos obter um aumento muito elevado na glicose. Se for absorvido muito mais lentamente, então o aumento é muito mais lento e, portanto, o índice glicêmico é mais lento. O Dr. David Ewing, de Harvard, fez um estudo muito bom observando o efeito do índice glicêmico nos resultados do mundo real. E o que ele fez foi pegar um grupo de participantes e dar-lhes 3 tipos diferentes de café da manhã. Uma dieta baixa em carboidratos, um café da manhã que era uma omelete de vegetais com cerca de 40% de carboidratos, um índice glicêmico médio, um café da manhã com 64% de carboidratos, e estes eram de aveia cortada e aveia cortada de uma forma que preserva muito a estrutura original. E, portanto, por ser um pouco mais difícil de digerir, é absorvido um pouco mais lentamente do que o café da manhã com alto índice glicêmico, que era a aveia instantânea. E a aveia instantânea são pulverizadas até formar um pó muito fino, de modo que quando você derrama água quente sobre eles, ficam prontos, e é por isso que são instantâneos. Mas como são moídos muito finamente, nossos corpos são capazes de absorvê-los com muito mais facilidade, e portanto o pico de glicose é mais alto, como esperado. Você pode ver que há uma grande diferença em termos de glicose, e por causa da glicose indo muito alto no corpo de grupo de alto índice glicêmico, você também tem um pico de insulina muito alto. E a insulina é o que impulsiona a glicose, as células, e diz ao nosso corpo para começar a armazenar grande parte dessa glicose como energia em nosso fígado ou como gordura corporal. E a insulina, é claro, leva a um grande ganho de peso. Então você não apenas tem esse efeito esperado, mas dê uma olhada no que acontece em poucas horas depois de comer por causa desse aumento maciço de insulina. O que você obtém é toda a glicose no sangue foi armazenada e, portanto, a glicose no sangue fica muito mais baixa do que você esperava, muito mais baixa do que estava antes mesmo de comer. E isso é que vai dar sintomas de fome e hipoglicemia. E o índice glicêmico baixo mostra um aumento muito pequeno, que é mais sustentado ao longo do tempo, e nenhuma queda enorme, como você viu antes, do efeito da glicose total poder ser medida, somando a área sobre essa curva, e isso é o efeito total que você espera ver deste alimento na quantidade de glicose que você vai ingerir. E quando você compara o alto com o baixo, você vê quase 4 vezes o efeito esperado. Mas o que é um choque é que quando você compara o alto com o médio, lembre-se que é o mesmo alimento e o mesmo número de carboidratos, você tem quase o dobro do efeito na área de glicose sob a curva.
Ou você pode olhar para o glucagon, que é quase o oposto da insulina, de maneira que quando a insulina está tentando forçar a glicose nas células, o glucagon diz para você retirar energia, enquanto a insulina bloqueia a queima de gordura, o glucagon vai aumentar a queima de gordura. E novamente, você vê com as dietas ricas em carboidratos que o glucagon vai cair, enquanto na omelete de vegetais você verá esse glucagon subindo. Após o café da manhã, os participantes registrariam suas pontuações de fome em uma escala visual. E o que você pode ver é que em todos os momentos a fome é muito maior quando você ingere mais carboidratos em comparação com carboidratos mais baixos. E isso é para o mesmo número de calorias. Então, mesmo que você esteja dizendo que está consumindo a mesma quantidade de energia em termos de calorias, você não está porque você está com muito mais fome e não está satisfeito. E esse efeito é sustentado durante 4 ou 5 horas depois de comer. Então, se você toma café da manhã às 7 ou 8 da manhã, você sente muito mais fome ao longo do dia. E isso está totalmente de acordo com nossa experiência clínica. Ou seja, se você comer muita proteína, como uma omelete de vegetais ou bife com ovos, você ficará satisfeito até a hora do almoço. Mas se estiver comendo aveia instantânea, ou 2 fatias de pão branco com a geleia, você vai ficar faminto. Você vai ficar com mais fome do que estava se não tomasse café da manhã. Por quê? Porque sua glicose caiu abaixo da linha de base e agora você está sentindo os efeitos e realmente sente que precisa de algo para comer. Então você vai dizer, um muffin com baixo teor de gordura que inicia o ciclo. O que o estudo fez foi dar-lhes um buffet de almoço e eles puderam comer o que quisessem. E nesse ponto, os pesquisadores mediram o quanto as pessoas comiam e o preditor mais forte de quantas pessoas comeram na hora do almoço e lembrar que todas comeram o mesmo número de calorias no café da manhã. Foi a área sobre a curva de glicose, que novamente, para o alto índice glicêmico é muito maior. Comparando o alto índice glicêmico com o baixo índice glicêmico, aquelas pessoas que comeram aveia instantânea comeram 81% mais calorias no almoço seguinte. Então, comer as calorias não foi o que fez a diferença, foram os hormônios que fizeram a diferença. E se você comparar o índice glicêmico alto com o médio, que é o mesmo alimento, mas uma preparação diferente da área sobre a curva, que era mais alta, o que resultou no grupo instantâneo, ok, comendo 53% mais calorias na hora do almoço. E isso terá um efeito enorme, porque as pessoas sempre pensam, é sobre calorias ingeridas, mas esse não é realmente o problema. Se você estiver com fome, terá uma maior vontade de comer, o que fará com que você coma mais ou faça piores escolhas alimentares. Você vai comer batatas fritas em vez de salada, por exemplo. E é isso que vai impulsionar seu ganho de peso. A insulina é a chave aqui. Então, o que você vê é que a causa raiz é a fome quando você está tentando perder peso. Não se trate de controlar as calorias, porque todos os 3 braços começam com as mesmas calorias. A ideia é que você tem que controlar a fome. Certos alimentos vão deixar você com fome e certos alimentos não. Se você for ingerir alguns carboidratos, o que você deve focar é no baixo índice glicêmico. E esses estão disponíveis em qualquer lugar. Se você estiver online, você pode encontrar uma lista enorme de índice glicêmico. Mas, em geral, os carboidratos refinados e altamente processados são os que causam maior ganho de peso.